E aí, galera, aqui é o Lando. Vamos lá então para mais um backtest que a gente testar agora de fato uma estratégia, né? Para ver como é que ela funciona. A gente está aqui, a estratégia vai usar no mini índice, tá? Com gráfico de 5 minutos. E essa plataforma que eu estou utilizando aqui é a Trid, tá? Para quem quiser fazer os backtests direto nela, mas pode ser feito em qualquer tipo de plataforma, que essa aqui eu sou mais acostumado a usar mesmo. Então vamos lá. A estratégia aqui, ela é baseada no MACD, tá? Que é um indicador, e combinado com a média móvel de 200, tá? A média móvel exponencial de 200. Então eu vou incluir aqui no gráfico junto com vocês aí, para vocês aprenderem como é que funciona. Então vamos lá, novo indicador, média móvel. Vamos incluir aqui a média móvel de 200. Média móvel 200. Períodos 200. Tipo de média, a gente vai colocar exponencial, tá? Beleza. Só deixa eu botar aqui uma corzinha diferente aqui. Vamos botar um amarelinho e um pouquinho mais grosso. Beleza. Essa é a média móvel 200. E vamos incluir o MACD, que é esse indicador aqui, nos valores padrão dele, tá? Esse aqui é o valor padrão do MACD. É esse aqui mesmo que a gente vai utilizar. Vamos lá. Como é que vai funcionar essa estratégia aqui, tá? A gente vai fazer o backtest dos meses de janeiro e fevereiro, que foi o mês aleatório que a gente escolheu. Se quiserem que a gente faça em outros meses, a gente também pode fazer. E basicamente é assim: enquanto o preço tiver acima da média móvel de 200, nós vamos procurar somente compra. Se o preço passar para baixo da média móvel de 200, nós vamos somente operar na venda. Tá? Esse é o primeiro princípio dela. E a entrada dela, da estratégia, ela é baseada da seguinte forma: se o preço estiver acima da média móvel de 200, nós vamos esperar a média aqui do indicador do MACD, a média branca, que é a média móvel mais lenta, né, que é a média móvel de 26 períodos, ela cruzar para cima da média móvel mais lenta, que é a média móvel pontilhada aqui no MACD. Tá? Vocês vão entender agora na prática como é que funciona. O take profit, ele é 1.5 de relação risco-ganho. O que isso significa? Eu estou utilizando a regra de 450 pontos de gain para 300 de loss. Tá? Então, o que acontece? A gente vai ter que esperar o preço, por exemplo, nessa situação aqui, que aconteceu no dia 12 de maio. No dia 12 de maio, vocês podem ver que ele cruzou aqui para cima, né? Para média, acima da média móvel de 200. E o preço aqui no MACD, a gente tem que ficar aguardando ele ficar abaixo da linha de zero do MACD, que é a linha neutra, né? E quando ele ficar abaixo da linha zero, quer dizer que ele está ficando sobrevendido. Ou seja, tem muita venda, então quer dizer que é uma oportunidade de compra. Então a gente vai aguardar, quando essa média aqui cruzar para cima, a gente entra comprado justamente dessa forma que eu falei, que é 450 de gain para 300 de loss. Isso aí vocês podem definir da forma que vocês quiserem, tá? Mas eu, pelas minhas assim, estratégias que eu já fiz, que eu já estudei e tudo, o índice ele tende a fazer movimentos relativamente dentro desse preço, tá? De 350 a 450 pontos, tá? Em dias normais. Em dias que não tem muita oscilação, ele varia mais ou menos em uma faixa de 200 pontos. Então, por isso que eu acho coerente a gente colocar esse take profit de pelo menos 450 pontos, tá? Mas cada um vai adaptando a estratégia como acha melhor aí. Então, vamos ver aqui, ó. Nesse cruzamento aqui, no caso o cruzamento da média aconteceu aqui. Nessa situação a gente entraria comprado, tá? Entraria comprado nesse candle aqui, que foi onde, se repararem aqui embaixo, foi onde teve o cruzamento, né, da média, aqui embaixo. Cruzou para cima, se cruzou para cima a gente tem que comprar porque estava sobrevendido. Está acima da média, temos que comprar. Cruzou para cima aqui, temos que comprar. Então, deu os dois sinais certinho, a gente entraria com uma compra aqui. Deixa eu só botar aqui mais pertinho para vocês entenderem. Entraria com uma compra aqui.
como o nosso stop ficaria 300 pontos para baixo, então aqui, como a gente entrou nos 955, nosso stop ficaria em 655, tá? Ó, no caso, ficaria aqui nosso stop, 650 pode ser. No caso dessa operação aqui, teria dado loss. E o nosso take profit ficaria 450 pontos para cima. No caso aqui, daria 6.400. Tá? Vamos deixar aqui no 355. Ó, aqui basicamente sofremos só uma violinada, né? Se a gente tivesse esperado um pouquinho mais para entrar, entrado nesse candle aqui, se a gente tivesse perdido um pouco o time, né? Nós não teríamos tomado essa violinada aqui. Mas em todo caso, é isso que eu tô querendo dizer. A gente tem que sempre entrar no cruzamento, tá? O backtest vai ser feito de forma rigorosa, tá? A gente não vai ter essa, mas e se? Não vai ter e se. Vai entrar e pronto, entendeu? Cruzou a média, tá acima da média do 200 período, cruzou a média do MACD, nós vamos entrar comprado ou vendido de acordo com a estratégia. Não importa se tu, mas o ponto tá ruim, não importa. Tu vai sempre entrar, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui que deu win, só pra vocês entenderem. Ó, aqui tá na mesma situação, ó. Ele veio, tá acima da média de 200, caiu. Aqui embaixo, se vocês repararem, ele cruzou a média de 200 para cima, aqui embaixo. Tá acima da média de 200, a gente entraria comprado neste candle aqui, tá? Neste candle nós entraríamos comprado. 295, ó. Aqui no caso, ó, tá vendo? Foi 595 pontos a nosso favor. Beleza? Nesse caso aqui teria dado win. E o nosso loss estaria aqui embaixo, tá? No caso, o preço só foi para cima aqui na situação, seria um take bem rapidinho até. Beleza? Basicamente é essa a ideia da estratégia, tá? Essa é uma estratégia bem conhecida lá fora, tá? Depois eu vou até deixar o link do gringo lá que eu achei que fez essa estratégia. E eu adaptei aqui pro Brasil, tá? Porque lá eles usam muito a questão de retorno à média. Porque o mercado lá principalmente que eles aplicam isso no Forex, né? Que é o mercado lá de moedas, ela anda muito de lado as moedas do Forex. Então, o padrão deles é sempre esperar o retorno à média para fazer a questão do stop loss, do stop gain. E como o nosso mercado aqui ele é um pouco mais, vamos dizer assim, ou ele sobe muito ou ele desce muito. Ele anda muito em tendência aqui no nosso mercado. Então, por exemplo, aqui são micro tendências, mas elas existem, entendeu? Tem uma micro tendência que ó, aqui está lateralizado. Esses últimos 2 dias aqui está bem lateralizado, né, o mercado. Mas geralmente, ó, se vocês começarem a olhar, ó, quando a média móvel começa a ficar bem diagonal assim, quer dizer que o mercado está entrando um pouco em tendência, né? Aqui está entrando uma tendência de baixa, aqui uma tendência de baixa. Então, basicamente, as estratégias que eles aplicam 100% no Forex não vão funcionar aqui. A gente tem que adaptar um pouco ao nosso mercado brasileiro aqui, né? Então, vamos lá pro replay do mercado, que eu estava gravando, e vamos ver como é que funciona na prática, que eu vou narrando lá pra vocês. Beleza? Então, vamos lá. Colocar em prática aí essa estratégia. Vocês podem ver aí no lado esquerdo, tá? Onde eu vou anotando os gains ou os losses que vai acontecendo no decorrer do mercado aí. Começou dia 3 de janeiro, tá? Nós vamos até o último dia útil de fevereiro. Embaixo ali tá o MACD, né? Que, se vocês repararem, eu vou sempre colocando essa linha um pouco amarela aí no gráfico para mostrar onde é que eu estou entrando no candle, né? Para vocês identificarem lá embaixo que tem o cruzamento da média. Beleza? E basicamente é como eu comentei ali no início do vídeo, né? Será feito 450 pontos de win para 300 de loss, sempre assim, tá? Eu vou deixar vocês acompanhando um pouquinho o mercado aí. Se acontecer uma coisa diferente, eu vou voltando aqui para falar com vocês. Essa técnica, essa estratégia, ela não tem assim
uma efetividade muito grande de acerto, não é esses casos aí de 80%, 90% de acerto, mas como a gente trabalha com 1,5 de win para 1 de loss, no caso seria 1,5 para 1, né? No caso, a cada 2 acertos que nós temos, nós podemos errar 3 vezes que ainda estamos no 0 a 0 no dia a dia, né? Então, quando acontece aí de ter bastante win seguido, os loss nem impactam tanto, né? Porque a gente ganha mais do que perde em toda a operação. Essa que é a ideia de toda estratégia, na verdade, né? Toda estratégia, se a gente pensar dessa forma e tentar ganhar mais do que perder, no caso ficar o risco retorno ser sempre maior, né? O retorno ser maior que o risco, é bem difícil alguma estratégia não funcionar, né? Tem algumas situações aí que tomam alguns stops por 5, 10 pontos. No dia a dia tem como até ajustar isso, né? Mas, como eu falei no começo, nós vamos levar à risca essa estratégia e vocês vão ver que ela é bem efetiva mesmo assim, tá? Dá para ganhar um bom dinheiro com ela. Porque se vocês repararem, nos 2 meses, praticamente o mercado sempre anda nessa faixa de preço de 450 pontos. É muito padrão isso. E bem difícil que vocês vão ver que o mercado vai andar menos que isso ou muito mais que isso. Se não me falha a memória, nesse backtest que eu fiz aqui, teve só 1 ou 2 dias que o mercado andou uma volatilidade maior de 450 pontos, tá? Foi até um dia que eu tomei stop. Mas na maioria das vezes ele anda nessa faixa aí, de 400, 350, 500 pontos no máximo. Já estamos no segundo mês. O primeiro mês foi bem positivo, tá? Primeiro mês, se fosse operando com um contratinho, teria tirado mais ou menos aí uns R$ 1.000, aproximadamente. 800 a R$ 1.000, operando com um contrato só, né? Eu faço os cálculos sempre com um contrato, que é a realidade da grande maioria, né? Não adianta eu colocar aqui dizer pra vocês que vocês vão ganhar 8, 10 mil por mês aqui com essa estratégia, porque vocês não vão ter condição de colocar a quantidade de contrato que vai precisar para isso, né? Não vai operar com 10 contratos. Vocês vão operando com um contrato até se sentir confortável ou até fazer um capital bom, né? Para ir aumentando os contratos aos pouquinhos. Mas mesmo assim, com um contratinho, dá ganhar dinheiro com isso aqui, tá? E como são poucas operações, tu não gasta muito com, com as taxas, né? Um contratinho, mais ou menos, tu gasta aí 50 centavos por entrada. E como o nosso ganha de 450 pontos, então é bem tranquilo para pagar as taxas. Em fevereiro aí essa estratégia funcionou muito bem. Teve uma sequência de win aí muito grande. Só que quem estiver usando essa estratégia tem que sempre pensar que pode acontecer de pegar uma maré ruim, que geralmente é o que o pessoal pensa, né? Pô, comecei a usar a estratégia, eu tomei 2, 3 loss. Mas é normal. Geralmente tu vai tomar uns loss, mas quando o vinho começa a ganhar, tu ganha muito mais do que aquilo que tu perdeu, né? Então tem que ser persistente na estratégia, né? Ó, nesse dia aqui que realmente a volatilidade estava bem maior que o comum, estava oscilando cerca de 1.000 pontos, tá? Por range assim de entre altas e baixas, estava mais ou menos em 1.000 pontos. Então chegamos ao fim do backtest aqui, finalizados os 2 primeiros meses. Não está aparecendo aqui na planilha da esquerda, mas eu fiz a somatória aqui e ficou em 2 meses conseguimos acumular aí 10.050 pontos, tá? Positivos. Então é isso aí, tu multiplica pela quantidade de contrato que tu vais usar, né? Vocês vão usar no dia a dia. Se for no caso com um contratinho, na somatória de
20 centavos aí por ponto, né, que é o que o índice paga. Daria mais ou menos aí uns R$ 2.000 em 2 meses, um pouco menos aí de 2 salários mínimos. Mas é aquela história, operando com um contratinho, né, para ir bem tranquilo, né? Para ir aprendendo, para ir testando, para ver se realmente vocês vão se adaptar a essa estratégia. Mas basicamente é isso daí. Se vocês tiverem alguma ideia aí de algum indicador, alguma estratégia aí para a gente testar aqui no canal, manda nos comentários aí que a gente vai testando aqui para ver se funciona, para a gente colocar em prática aqui no mercado brasileiro, né? Que a gente encontra muito aí fora são o Forex, o Ike Option, que é esse mercado de opções binárias, né? Que geralmente não é muito a realidade do índice brasileiro aqui, né? Beleza, então? Aí, se puder curtir aí, compartilhar, deixar um comentário aí pra gente, agradecemos. Valeu!